Olá, meu nome é Winnie Caminha, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza e eu estou aqui para falar sobre uma das obras que está indicada para a nossa seleção de ingresso no mestrado e doutorado em Direito. Nosso programa ele tem basicamente duas linhas de concentração, uma voltada para as relações públicas, constitucionais públicas e ciência política, e a outra, na qual eu estou inserida, de relações privadas e direito constitucional, havendo ainda duas ênfases em relações patrimoniais e existenciais. Como a minha linha é a de relações patrimoniais, a minha indicação para a seleção do nosso programa foi o livro do autor americano Ronald Coase, que se chama A Firma, o Mercado e a Lei, ou no original The Firm, the Market and the Law. A tradução para o português desse livro é bem recente, faz apenas 3 ou 4 anos que foi traduzido a primeira vez, apesar dele reunir artigos que foram escritos entre a década de 40 e a década de 60, um dos quais, inclusive, trouxe para o Ronald Coase o Prêmio Nobel de Economia em 1991. Essa obra traz 7 artigos escritos pelo Ronald Coase enquanto ele era professor da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, professor tanto do curso de Economia quanto da Escola de Direito da Universidade de Chicago. Eu indico para uma especial atenção 2 artigos. Aquele pelo qual ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia, que se chama The Problem of Social Cost, o problema do custo social, e um outro artigo que, na verdade, apresenta uma introdução ao problema do custo social, que se chama The Nature of the Firm, ou a natureza da firma. Bom, por que esses artigos são importantes para o estudante do mestrado e do doutorado? Esses 2 artigos praticamente inauguram o que se chama hoje de Escola de Chicago, Análise Econômica do Direito. Ele traz uma abordagem do direito diferente daquela que o bacharel normalmente aprende na graduação. Inclusive, a disciplina que é ofertada aqui no curso de mestrado e doutorado da Unifor foi a primeira do Ceará e uma das primeiras do Nordeste a abordarem especificamente a Escola de Chicago já há mais de 10 anos. No primeiro artigo, que deu origem, na verdade, à teoria, o The Nature of the Firm, o Coase ele traz uma apresentação do que seria a teoria dos custos de transação, ou seja, ele traz uma análise da organização empresarial de uma maneira completamente diferente daquela que nós estudamos na graduação. Ou seja, a gente abandona a teoria clássica do fenômeno poliédrico da empresa para chegar a uma teoria de organização contratual da empresa. Esse ponto é extremamente importante nesse artigo sobre analisar por que os agentes econômicos se organizam de determinada forma, se organizam em empresas e não empreendem seus negócios sozinhos. Já a teoria do custo social, ou do problema do custo social, traz uma evolução, uma continuação dos estudos do Coase sobre o mesmo tema, sobre essa abordagem microeconômica dos mercados e da lei, trazendo especialmente análise sobre custos e composição dos custos dos negócios no direito. Ele faz uma ligação entre o tipo de desenvolvimento do mercado e alguns custos envolvidos em escolhas dos agentes econômicos. Então, enquanto que para a seleção de um futuro aluno de mestrado e doutorado, essa matéria é importante, pois ela mostra o intuito interdisciplinar, o intuito de abordar o direito de formas não tão tradicionais, que é necessário tanto ao estudante de mestrado quanto de doutorado, e durante o curso de pós-graduação, durante o curso de mestrado ou doutorado, o aluno vai ter uma abordagem mais aprofundada ainda da Escola de Chicago, não só com Ronald Coase, não só com esse autor, mas com os demais autores que até hoje fazem com que a Escola de Chicago seja uma das mais conceituadas do mundo. Então, o programa de pós-graduação da Unifor, ele tem foco multidisciplinar, então ele não traz o direito abordado como uma ciência isolada, traz outras ciências como auxiliares e até do ponto de vista metodológicos necessários ao entendimento moderno do direito, e tanto a economia como mais atualmente no nosso programa, a estatística são extremamente utilizados para o estudo e o entendimento do direito. Ainda sobre a abordagem da análise econômica e a sua importância na atualidade para o nosso mercado,
Algumas pessoas se perguntam por que um programa de pós-graduação em Direito tem tanta ênfase em aspectos econômicos. Como eu falei, apesar do Coase e de outros professores da Escola de Chicago também serem economistas, mas professores das faculdades de Direito, como, por exemplo, também o Milton Friedman, eles contribuíram de maneira extremamente relevante para o desenvolvimento de uma maneira de abordar o direito bem mais voltada para a prática. Outros expoentes da análise econômica do direito, como Posner, que foi juiz da Suprema Corte Americana, começou a usar as premissas e os pressupostos da análise econômica do direito para procurar aplicar as leis, aplicar a própria jurisprudência de maneira que pudesse trazer resultados mais eficientes para a sociedade como um todo. Atualmente no Brasil, nós temos um movimento de mudança na forma de elaborar leis e de aplicar as leis extremamente relevantes, principalmente tendo em vista que o nosso atual próprio ministro da Economia é um egresso da Escola de Chicago, o ministro Paulo Guedes, ele é doutor pela Escola de Chicago, e tem se utilizado bastante de instrumentos da análise econômica do direito na elaboração de leis. Eu posso dar como exemplo extremamente atual a Lei 13.874, agora de 2019, que ficou antes conhecida como MP da Liberdade Econômica, que trouxe claras premissas de maneira expressa em seu texto, tratando de análise econômica do direito, como conceitos de custo de transação, análise de impacto regulatório, trazendo então a ideia de que as leis elas não devem nem ser feitas, nem ser aplicadas de maneira idiosincrática, ou seja, não interessa exatamente o que eu acho ou a minha crença subjetiva, mas sim o resultado prático que determinada regulação, determinada legislação ou determinada decisão administrativa vai ter na vida das pessoas. Então, esse tipo de abordagem tem sido muito utilizado hoje em dia, até por trazer maior segurança jurídica. E aqui foi um exemplo do Ministério da Economia que trouxe essa medida provisória que acabou convertida em lei, mas outros projetos estão em andamento, como o próprio projeto de novo Código Comercial, projeto que agora tramita no Senado, e assim como da medida provisória da liberdade econômica, a atual lei da liberdade econômica, eu também faço parte da comissão que está ajudando na elaboração desse código, também estão sendo usadas as mesmas premissas de análise econômica, como de eficiência, sistemas de incentivos, custos de transação, seleção adversa, risco moral, são instrumentos de microeconomia extremamente úteis para que as leis realmente sirvam à eficiência e não simplesmente a interesses específicos e idiosincráticos. Mais recentemente também, nos próprios tribunais superiores, principalmente no STJ, premissas de análise econômica do direito têm sido utilizadas para que as decisões se tornem também mais razoáveis, mais adequadas e que gerem uma maior segurança e não ao contrário, gerem insegurança jurídica nas relações, especialmente por se tratar da minha área, nas relações empresariais. Portanto, o estudo tanto dessa obra específica, que foi selecionada para fazer parte dos livros indicados para aqueles que gostariam, que pretendem ingressar no nosso programa, especificamente por ser um livro seminal nessa escola, mas outras obras e outros artigos, e agora também de autores brasileiros que há alguns anos também se debruçaram sobre a análise econômica do direito, são extremamente utilizados no nosso programa, tanto para a formação quanto para a produção científica dos nossos professores e dos nossos alunos.